Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida, e agora um homem contratado a peso de ouro pela Rede Record. Sorriso. Um homem que estará em rede nacional, com a sua análise independente. O homem que não tem medo da patrulha. E, salve, salve, tá puto da vida com você. Salve, salve, está com muita inveja e você está com esse sorrisinho de deboche. Exatamente. Você está querendo me arrumar um problema em casa, né? Risadinha de deboche é o nosso próximo lançamento que nós temos aqui. Muito comum nos debates. Mas eu quero dizer, ô Constantino, você não vai embora daqui, né? Você vai. Não, de jeito você nenhum. tá agora. Eu sou time Jovem Pan total. Time da casa, não tem chance de eu sair só se o Tutinha me chutar a bunda. Os caras tão bravos com você, que agora você tá lá você tá em rede nacional. Não, é que, olha, na verdade é mais o projeto ali do site, né, do R7 e tudo. É o 5º veículo de comunicação, né? Eu aqui só adiciono trabalho. Como eu ainda não sou empreendedor, vou ter que fazer o curso do Kepler, eu vou adicionando trabalho. Então eu já escrevo para a Gazeta do Povo, para o Zero Hora, para Notícias do Dia em Santa Catarina, sou comentarista aí da Jovem Pan e agora acrescentei mais um, vamos embora. Boa. Você tem enquanto tiver público, né, enquanto tiver audiência querendo ouvir o que eu falo, você tem a sua opinião, né? A sua opinião, que é muito importante, que é muito legal, que tem cada vez você tem mais público, né? Cada vez você tem mais audiência. Você é um cara que tem muita audiência aqui na Jovem Pan, tem um grande público e tem as suas ideias, que são ideias liberais, conservadoras, que é o teu pensamento. E não tem medo, e você não tem medo, não entra no jogo que você não considera o teu pensamento. É um caminho que você está dando pra galera que tá ouvindo aqui e tal. Se bem que a gente aqui é tudo canhoteiro, só a gente escondido. Canhoteiro Hasta lá vitória sempre. Claro, é do selinho azul. Nossa, tá é que a gente tudo disfarça. Isso. Quem que tem eu gosto do advogado lá do ACF. Eu adoro esse cara. É uma figura, uma persona assim que sempre aparece. O que aconteceu com o ACF? Você tá acompanhando ou não? Não, muito por alto aí, dinheiro pra caramba pro escritório, né? Tem que explicar. Apesar do que, se tem um grupo que no Brasil movimenta grana mesmo, são escritórios de advocacia. Por quê? Porque esse cipoal todo aí de leis e brechas que só os grandes podem ter acesso e tudo mais, então eu acabo produzindo isso. É o único país, quem me contou isso uma vez foi um empresário, um grande empresário, né, do varejo. Ele me falou que na lista dos bilionários brasileiros, até porque ele, se eu não me engano, tá lá, né? Tem, acho que, alguns tributaristas. Isso é uma excrescência, só num país como o Brasil. É uma das nossas jabuticabas, né? Então, eu não sei ali, o caso do ACF específico, eu não sei. Eles que se expliquem, não é meu problema. Agora, o que eu quero saber é o professor Papagaio. Professor. Uma live com o querido de vocês aí também, o Ciro Gomes, ou Tiro Gomes. Repare bem. O da retroescavadeira. E ambos concluindo que Dilma e Bolsonaro são iguais e tem que ficar para trás, o que já é ridículo. E pedindo mais Getúlio. Gente, o cara é professor de história. Getúlio Vargas foi a fase mais fascista do Brasil. Excelente estadista. Olha lá, tá vendo como o senhor não sabe nada de história? E eu posso concluir o seguinte, não estou bravo com o senhor na Record, porque faz todo sentido, porque o senhor é um encosto. Então faz todo sentido você estar na Record e deveria participar do Fala Que Eu Te Escuto, mas escutar, porque aí não falaria essas bobagens históricas. E, aliás, emendo isso numa pergunta, já que o senhor não entende absolutamente nada, tal. Você foi pra Record e foi acusado de vendido, né? O senhor passa o pano, que é uma beleza. Aliás, eu vou pedir seu telefone pra passar pano lá em casa, que o senhor é bom nisso. O que o senhor vê isso? Porque você tá indo pro outro lado e quando você não concorda com uma turma que o senhor chama de patota de selo azul, né? Aí você coloca como vendido. Queria saber como o senhor lida com isso, porque o senhor pega pilha porque não para no Twitter. O Twitter é um desabafo, já expliquei, né? Professor Papagaio, vamos voltar só à questão do Ciro Gomes e do fascismo, rapidinho antes de responder. Sim. Porque o senhor pode ter decorado a data em que Getúlio nasceu, morreu, se suicidou, né? A data em que ele falou mamãe pela primeira vez. O senhor deve saber tudo isso. Mamãe, o senhor falei. só não sabe o que é fascismo, a ponto de falar mais Getúlio e acusar todo mundo depois de fascista por aí, até metem processo no senhor, toma cuidado, né? Então, veja, a fase mais fascista do Brasil foi justamente na ditadura
de Getúlio Vargas, e a nossa CLT é inspirada, sim, na Carta del Alvoro de Mussolini. Então, o que é o fascismo em essência? Tudo no Estado, nada fora do Estado, uma união, um conluio entre grandes grupos de empresa e os sindicatos fortes e o governo, o Estado. Isso. Você sabe outra coisa que tem do Getúlio, que é herança até hoje, de 35? A Voz do Brasil. Sim, era o quê? Aquela ideia de ter um programa do governo, Chapa Branca, falando. Até hoje nós temos isso aí do Getúlio. Ó que beleza. Fora as estatais todas, tudo, Petrobras. Então, assim, de fato... É uma narrativa incoerente, né? Mas, enfim, sobre a ida lá pro... Vocês vão me deixar numa situação, o Tutinha vai me ligar dando esporro. Mas, olha, na verdade é o seguinte, a acusação de vendido ou de passa-pano é um grito de desesperado de quem já não tem mais o recurso do argumento, né? Então, assim, quem não virou um anti-bolsonarista histérico, que acha que o Bolsonaro é a pior coisa que já passou pela face da terra, que você tem que acordar e dormir pensando em como derrubá-lo para ser um democrata, quem não é desse perfil é um bolsonarista passa-pano, robô, gado, vendido. Não pode reconhecer nenhum mérito no governo, não pode ficar assustado com os inimigos e a postura dos inimigos, inclusive parte da imprensa e o Supremo. Aliás, falar em Supremo, teve uma nova hoje. Cadê os liberais? Os supostos liberais atacando. O Barrosão deu um voto e escreveu nas redes sociais que ele está empurrando a história na direção da justiça racial. Esse sujeito é temerário alguém assim ocupar o Supremo.